Sabe aquelas situações estranhas, né? Aqueles contextos em que você olha e diz essa coisa não deveria acontecer. É tipo um jabuti numa árvore, é o que se diz quando os políticos estão decidindo alguma pauta que não tem nada a ver com que a sociedade, com os anseios da sociedade ou com a própria realidade. Essas situações assim, né? Um homem mordendo um cachorro, isso é uma pérola que se ouve nas faculdades de jornalismo, por exemplo, aquilo que é fato, aquilo que é notícia. Vou trazer uma informação aqui, que não é novidade, mas que deveria ser estranha. Uma unidade básica de saúde do bairro Colônia Terra Nova foi alvo de um assalto na manhã de hoje. Agora, tem alguma coisa errada nessa informação, não tem? O que se rouba numa unidade básica de saúde? O que as pessoas que estão numa unidade básica de saúde têm de valor para serem roubadas? Por que tantas unidades básicas de saúde são locais escolhidos por criminosos para cometer esses crimes, como nós temos acompanhado frequentemente? Desde a semana passada nós estamos trazendo casos como este e hoje mais um crime dessa forma ocorre e a Amanda Amorim foi lá acompanhar essas informações e traz uma reportagem para a gente. Mais uma vez, criminosos aterrorizaram os moradores aqui do bairro Colônia Terra Nova, que fica na zona norte de Manaus, mais especificamente aqui na Avenida Santa Helena. O alvo dessa vez foi essa unidade básica de saúde que fica aqui na comunidade. O relógio marcava às 7 horas da manhã, quando 2 suspeitos, que ainda não foram identificados, teriam chegado na frente da unidade básica em uma motocicleta preta. Suspeitos que provavelmente já estariam de olho no local, justamente para colocar o plano em ação e cometer o crime. Esses bandidos se disfarçaram de pacientes e, em um momento oportuno, eles entraram por essa porta. Assim que tiveram acesso na unidade básica, se revelaram e anunciaram um assalto. Os pacientes ficaram aterrorizados com essa situação e ainda tentaram recorrer, mas não adiantou. Os suspeitos fizeram a festa, fizeram um arrastão. Eles levaram os celulares de médicos, levaram joias de enfermeiras e, não satisfeitos, ainda renderam as grávidas que estavam no local aguardando para serem atendidas em uma consulta de pré-natal. Depois do arrastão, os bandidos saíram por essa porta, subiram na motocicleta e fugiram. Os pacientes denunciaram o caso para os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs se deslocaram até aqui, entraram na unidade básica e conversaram com as vítimas para, de fato, entender a dinâmica deste assalto. Muitas pessoas estavam nervosas com a situação. Os policiais militares fizeram buscas aqui pela área, mas até o momento os bandidos não foram localizados. Durante a tarde, muitas pessoas procuraram a unidade básica de saúde e se depararam com aquele comunicado: assalto na unidade, retornaremos amanhã. A Secretaria Municipal de Saúde informou através de uma nota que, devido a esse arrastão, os atendimentos que estavam programados para esta terça-feira foram suspensos. Até o momento, os bandidos não foram localizados, mas a polícia informou que as vítimas que estavam na unidade básica de saúde precisam denunciar o caso para que a polícia possa iniciar um inquérito policial e assim conseguir identificar os suspeitos. Os moradores da comunidade relataram que essa não é a primeira vez que essa unidade básica de saúde é alvo de assaltos. A comunidade ressalta mais segurança para essa região da cidade. A comunidade pede segurança não só para essa região da cidade não, mas para todas as outras regiões onde as outras unidades básicas de saúde também estão sendo locais escolhidos por criminosos para realizar esse tipo de crime. Crimes que fazem vítimas
mulheres grávidas, na fila, no ambiente de espera, a espera por atendimento em busca de um pré-natal. Como que as pessoas reagem a uma situação dessa? Como é que a gente reage a uma situação dessas? A um crime como esse, desta forma? Cadê a segurança para esses locais, para os locais públicos, para a população que está em busca de atendimento público e que vai em busca de atendimento público porque não tem alternativa? Olha, em nota, a gente tem uma informação aqui da Polícia Militar. Ela diz que está realizando ações de policiamento ostensivo no bairro Terra Nova e nas proximidades para identificar e prender os 2 suspeitos que assaltaram um grupo de pessoas na Unidade Básica de Saúde. A PM ainda ressalta a importância do registro no Distrito Integrado de Polícia da área para fins de investigação da Polícia Judiciária e, com base nas estatísticas, executar as ações imediatas no sentido de coibir crimes ou ainda, nos casos de flagrante do delito, acionar o 190. Essa é a orientação da Polícia Militar por meio que faz essa informação, passa essa informação por meio de nota. Mas cadê um trabalho preventivo? Veja, a Unidade Básica de Saúde, nós estamos noticiando esse tipo de crime, não é de agora, não começou mês passado, nem no início deste ano. Já tem um tempo que escolas públicas, unidades básicas de saúde, locais improváveis, locais onde em que as pessoas frequentam sequer são pessoas de alto poder aquisitivo, portanto não há muita coisa de valor para ser roubado nesses locais. Já tem um tempo que esses locais são vítimas de criminosos, este mesmo tipo de comportamento. E a gente traz essa reportagem e a gente não tem aqui uma imagem de câmera de segurança para denunciar esses criminosos. Não temos uma imagem do flagrante desses crimes para a gente exibir aqui na televisão, para as pessoas, até para o trabalho da polícia, até para facilitar o trabalho da polícia. Esse é o papel da imprensa. Este é o papel da imprensa. Denunciar, mostrar a realidade. Mas cadê as ações de segurança no sentido de prevenir ou mesmo no sentido de ter elementos para que depois que o crime ocorra, como ocorreu esse aí, as autoridades tenham como fazer alguma coisa, como identificar esses criminosos, prendê-los e levar à justiça? Vai ficar na conta de quem? Na conta do cidadão? É o cidadão que tem que reagir? É o cidadão que tem que agir? De que forma o cidadão vai fazer isso? Nós temos acompanhado algumas reações do transporte coletivo. Ontem mesmo a gente noticiou aqui a morte de um suspeito menor, um adolescente de 16 anos. A população tomou a atitude, deu paulada até matar o infeliz. É dessa forma, é isso que se espera? Não. Como a população que está na unidade básica de saúde vai reagir ou vai poder reagir? Sequer deve reagir, porque nós temos poderes constituídos para isto. E uma população que precisa ser protegida no momento de maior fragilidade, no momento em que está em busca de atendimento de saúde. Nesse momento, a população precisa de mais proteção, mais do que nunca. Mulheres grávidas. Se cuidar das mulheres grávidas não é responsabilidade da nossa sociedade ou das nossas autoridades, eu não sei o que mais pode ser responsabilidade de todos. Vamos seguir com o Alerta Amazonas? Um homem de 33 anos foi preso ontem no centro de Manaus após a polícia receber uma denúncia anônima dizendo que o rapaz e um comparsa estavam praticando assaltos lá na região. Mas na tentativa de fuga, ele acabou sendo baleado nas nádegas. Tá aí ele no chão. O Diego Cativo tem uns detalhes desse caso. 2 homens estavam fazendo arrastões no começo da noite de segunda-feira. Eles não estavam a pés, eles estavam em cima de uma moto. Nesse momento, essas pessoas que acabaram sofrendo esse assalto acionaram a polícia. Os policiais da 24ª SICOM, que estavam fazendo o patrulhamento de rotina aqui no centro de Manaus, chegaram aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, abordaram essa dupla que estava nessa moto, mas os policiais não foram bem recebidos. Isso porque essa dupla reagiu, atirando contra esses policiais. Os policiais da 24ª SICOM reagiram e acertou a nádegas de um desses assaltantes que acabou caindo aqui na via. O outro, que ficou na moto, acabou fugindo do local. Esse que ficou caído aqui na avenida foi identificado como Ítalo Lima de Almeida, de 33 anos,
Ele foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de agosto, ainda não se sabe o estado de saúde dele, mas segundo a polícia, assim que ele for liberado, ele vai ser levado para o 24º Distrito Integrado de Polícia, por onde vai ser ouvido e vai passar pelos procedimentos cabíveis. Os infratores foram anunciados na rede rádio que eles estariam cometendo infração em outras áreas, né? Então já havia essa suspeita com as características descritas. Então a Polícia Militar, agindo, trabalhando, os abordou, né, verificou a atitude suspeita e iniciou-se ali um acompanhamento, né? Mais à frente, eles atiraram contra os policiais militares que estavam nas motocicletas, certo? Foi dado o revide contra eles, né? E foi acertado nas nádegas e um caiu da moto ali na José Clemente, foi abordado, foi dado o atendimento médico e está já em procedimento de flagrante. Como é que é essa área do centro da cidade? Ela é bastante visada por esses assaltantes em motos? Como é que funciona também até a questão da polícia nessa região, né? Bem, a área central, sabemos que é uma área bem complexa, né? Nós temos uma população flutuante muito alta, né? Mais de 50 mil pessoas por dia trafegam aqui pela área central. Aqui temos uma incidência criminal de diversos tipos de crime, né? Por isso há uma dificuldade maior em se atuar aqui no centro, mas a Polícia Militar ela está atuando, está trabalhando e colocando ao máximo, né, esses criminosos na cadeia. Qual é o número que a população pode ligar também caso ela veja uma infração dessa, alguma incidência? Certo, nós temos linha direta, né? O número padrão é o 190 para o atendimento de ocorrência, mas estando em flagrante, né, a pessoa está vendo, é preferível que ela ligue para o nosso linha direta, que é o 98842-1548. Coloca, por favor, Xande, a imagem do rapaz aí novamente, para a gente... Olha aí, esse aí é o momento que ele foi atingido e está à espera do atendimento. A denúncia que estava cometendo crimes no centro da cidade. A denúncia é essa. O policial, com o treinamento que recebeu para poder atingir partes não letais, conseguiu segurar esse suspeito. Tem outro que fugiu, tem outro que não foi preso durante esta operação aí, essa abordagem, melhor dizendo. E aí, chegando na delegacia, o bumbum tá dolorido, tá mancando, recebeu atendimento médico. Rapaz, eu tô curioso, sinceramente, ainda agora o Siqueira passou por aqui, cumprimentou a gente aqui no aquário do estúdio, um cumprimento bem à la Siqueira mesmo. Eu tô curioso para ver como é que o Siqueira comentaria um caso desse, viu? O tiro no popô do rapaz aí. Curioso mesmo. Eu não quero aqui ridicularizar a imagem deste homem que foi preso. Não quero ridicularizá-lo. Mas esta ação da polícia é uma reação à atitude criminosa que ele estava cometendo no crime lá no centro da cidade. No centro da cidade de Manaus, no centro histórico, em um dos locais muito visitado por turistas. Lembrando que o turismo é uma das vocações, é uma das matrizes da nossa economia e pode ser explorado muito mais. Mas a realidade no centro de Manaus é esta que a gente está mostrando. Deixa eu trazer para vocês um outro caso aqui. O caso de um agente penitenciário que foi baleado, viu? Foi baleado ontem à noite. Onde? No centro de Manaus. 2 homens abordaram esse agente e ele acabou reagindo ao assalto, porque estava armado. É um agente penitenciário e o agente penitenciário precisa estar armado. Né? Ele tem constitucionalmente a prerrogativa de andar armado e reagiu a esse assalto. E sabe onde isso aconteceu? Próximo à Praça do Congresso. Quer dizer, bem na região central mesmo. Num local de muito fluxo de turistas. Então a gente tem à tarde um que foi pego roubando e a polícia atira na bunda dele e prende. À noite, um outro assalto com uma tentativa, inclusive, de morte. Aí uma vítima que reage porque tem treinamento para isso. Um criminoso morre, outro é preso no centro da cidade de Manaus. Vamos acompanhar esse caso na reportagem do Diego Cativo. Nós estamos aqui na Praça do Congresso, no centro de Manaus, para falar da história de Tiago Castilho, de 30 anos. Ele é agente penitenciário, ele está aqui no Amazonas por conta da intervenção nas penitenciárias desde o final de maio. Ele estava aqui na Praça do Congresso,
sentado em um banco conversando com um amigo. Isso por volta de 9h30 da noite. Mas o que ele não esperava é que ele seria abordado por 2 homens armados. Só que essa dupla também não sabia que Tiago estava armado. Na hora da tentativa de assalto, Tiago acabou reagindo a esse assalto e acabou sendo baleado. Mas ele também revidou, atingindo por 5 disparos um desses assaltantes, que acabou caindo no local. O outro acabou fugindo, mas antes de fugir, esse assaltante acabou levando a arma de Tiago. Nessa hora, os policiais da 24ª SICOM chegaram aqui no local. O SAMU também esteve aqui e constatou a morte do assaltante. A vítima, que foi o Tiago, acabou sendo baleado. Ele foi levado para o hospital 28 de agosto, passou por uma cirurgia, mas passa bem. O assaltante, que acabou morrendo aqui no local, foi identificado como Andrei Felipe de Souza Lima, de 29 anos. O comparsa dele, que acabou fugindo, na sequência a polícia, os policiais da 24ª SICOM fizeram uma varredura aqui no local e acabaram identificando ele em uma via aqui próxima. Acabaram encontrando ele com a arma de Tiago. Ele foi identificado como Vando Emerson. Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, por onde vai passar por os procedimentos cabíveis. Bem, por volta das 21h30, chegou através da rede rádio que haveria um possível tiroteio na Praça do Congresso. Chegando ao local, foram feitas as abordagens, as verificações e testemunhas disseram que 2 infratores tentaram assaltar uma pessoa que estava no local. Essa pessoa reagiu, essa pessoa estava armada. A princípio é um servidor público, que utiliza de arma, certo? Reagiu contra os infratores, atirou contra os 2, também foi atingido. Isso. E apreendemos 2 armas, 2 armas dos infratores, a arma do infrator e a arma do agente também, que foi pega para as perícias necessárias, certo? Eram 2 infratores, um conseguiu fugir, mas realizando a ronda conseguimos capturá-lo, certo? Inclusive com a arma do agente que ele teria pego no local da ocorrência. É uma situação que faz a gente pensar em relação à flexibilização do porte de armas para outras categorias ou a facilitação desse porte para uma parcela maior da população. Se nós tivermos isso, se isso acontecer realmente e a criminalidade continuar com índices como estes que nós estamos acompanhando, esse é um tipo de notícia que nós vamos ver com muito mais frequências. Gente morrendo durante abordagens criminosas, durante assaltos, durante roubos. É o que nós vamos ver, porque as pessoas estão sem paciência, estão impacientes e já preparadas para o pior. Porque são vítimas frequentes de crimes em todas as zonas da cidade. Nós estamos trazendo 2 ocorrências no centro da cidade. Na primeira, a intervenção foi feita pela autoridade policial por conta de uma denúncia. Alguém denunciou, chamou, alertou as autoridades. Na segunda, foi a própria vítima que reagiu. Uma vítima capacitada para isso. Alguém que recebeu treinamento, alguém armado porque tem legalmente o direito a estar com a posse de uma arma. E eu fico pensando, se a coisa ficar para a população resolver, se for a população que tiver que resolver essa situação, infelizmente esse é o cenário que nós vamos passar a acompanhar. Esse é o cenário que nós já estamos acompanhando. Basta a gente prestar atenção nos casos de latrocínio e de espancamentos que têm ocorrido nos últimos tempos. Espancamentos que muitas vezes não terminam, não culminam num latrocínio, mas que ocorrem quando a polícia acaba salvando muito o suspeito. A polícia tá tendo uma outra função agora, em alguns casos. E nós temos visto aumentar isso. Então, se deixar por conta da população, se a reação vier da população, infelizmente, esse tipo de notícia vai ser muito mais frequente, algo que realmente preocupa a gente. Eu não estou entrando aqui no mérito e nem quero entrar no mérito se é legal ou se não é, essa coisa do porte ilegal de arma de fogo. Para onde a gente vai agora, meu diretor?
A gente vai agora, vamos falar ao vivo? Vamos falar com o repórter ao vivo? É com a Jéssica Oliveira. Cadê a Jéssica Oliveira? A Jéssica Oliveira está em que área de Manaus? Boa tarde, boa noite, na verdade. Boa noite para você, Jéssica. Passa pra gente as informações da área onde você está. Você estava acompanhando o quê? Um conflito em uma área de ocupação, é? Boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando aí o programa. Isso mesmo, Manuel, nós estamos aqui no bairro Aleixo, em um terreno que fica localizado entre o bairro Aleixo e o bairro Adrianópolis. Segundo informações da polícia, não houve reintegração de posse. O que aconteceu exatamente foi que o dono desse terreno que vocês estão vendo aí, ele veio fazer uma limpeza. Aí a população não gostou nada, porque a população já vinha fazendo limpeza também desse terreno há um tempo. E houve aí um tumulto, uma discussão entre o proprietário. Logo mais cedo, estavam os seguranças, né, desse homem que se diz ser dono do terreno. Agora a nossa equipe de reportagem vai caminhar mais ali na frente, que a gente vai conversar com um tenente. A gente vai tentar conversar com a polícia, porque segundo informações da população, quando a gente chegou aqui, Manuel, eles informaram a nossa equipe de reportagem que houve troca de tiros, né? Os policiais atiraram, jogaram spray de pimenta em várias pessoas que estavam nesse terreno aí. Então, realmente houve um tumulto muito grande. Agora a gente já está chegando aqui com a polícia, né? A população está mais ali na frente, muito revoltada com a situação, porque, segundo os moradores, há mais de 52 anos que esse terreno estava abandonado, né? Que o proprietário não aparecia. E agora a gente vai entender melhor essa situação conversando com o tenente aqui da Polícia Militar. Deixa eu ver se eu consigo, Manuel, falar agora com ele. Olá, boa noite, tenente. Tudo bom? Com licença, nós estamos ao vivo aqui no programa Alerta Amazonas. Conta pra gente o que aconteceu exatamente na tarde dessa terça-feira. Então, aqui na rua Belo Horizonte, certo? Estava havendo uma invasão, né, num terreno. E esses invasores começaram a tacar fogo, queimar pneu, queimar o mato que tem aqui. E essa fumaça começou a incomodar os moradores. Essa fumaça foi lá para a Paraíba e estava bem preta, estava incomodando bastante. Então nós fomos acionados. Quando o bombeiro chegou, o bombeiro precisou do apoio policial para poder adentrar o terreno e fazer o serviço dele. Foi quando nós ajudamos o bombeiro a entrar no terreno e fomos recebidos a pau, pedra, a tiros de arma de fogo, fogo de artifício. E aí nós conseguimos fazer a incursão aqui no beco, que fica nos fundos do terreno. Levamos algumas pessoas envolvidas, né, a suposta liderança até o DIP, para prestar esclarecimento. E agora que a área já apaziguou, aparentemente. Agora, tenente, segundo a população, né, eles informaram a nossa equipe de reportagem que o dono ele apareceu com mandado judicial. Já se tem informações se ele apresentou esse documento, se ele é realmente dono desse terreno? Essa questão de posse do terreno é uma questão judicial, correto? O nosso serviço aqui foi apoiar o trabalho dos bombeiros, para que eles pudessem apagar esse fogo que estava prejudicando aqui a população. Quanto à questão da posse do terreno, é uma questão que eu orientei o suposto possuidor para que ele se dirigisse até a justiça, né, e fazer os procedimentos cabíveis aí, nesse aspecto. Ok, tenente, muito obrigada. Emanuel, essas são as informações. A gente, se você quiser, a gente pode falar com a população que está mais ali na frente, que está muito revoltada também. Emanuel, volto com você. Explica pra gente como é que tá o trânsito aí na Belo Horizonte nesse momento. A gente está num horário de pico no trânsito. Eu não vejo o fluxo muito grande de veículos, mas aparentemente os carros da Polícia Militar estão interrompendo o tráfego nessa área. Você pode descrever pra gente, Jéssica, como é que tá o trânsito por aí? Pois é, Manuel, a polícia informou a nossa equipe de reportagem, olha, agora eles fizeram, né, já fecharam toda a rua, mas agora eles liberaram, né, para os carros passarem, porque no começo estava muito tumultuado, né, houve engarrafamento aqui, mas agora o trânsito já está fluindo, né, a polícia já liberou aqui o local.
Jéssica Oliveira trazendo informações pra gente ali do Aleixo, ou Adrianópolis, eu não tenho bem certeza de onde fica essa área, mas é na rua Belo Horizonte, uma situação mal resolvida entre o homem que seria dono de um terreno e as pessoas que dizem que o terreno está abandonado há muito tempo e que a polícia informou aí pra gente, o policial acabou de dizer que foi uma tentativa de invasão. Pelo sim, pelo não, informações confirmadas ou não, houve incêndio, houve fogo provocado, o corpo de bombeiros precisou ser chamado, a polícia precisa realmente intervir nessas horas justamente para que não haja conflito, para que a situação não fuja de controle, e essa situação de invasões na nossa cidade é algo realmente muito complicado. A gente tem acompanhado o relatório de uma secretaria de governo que começa a atuar nessas áreas, fazendo a fiscalização, mas em Manaus tem ocupações para todos os lados, né, meu amigo? Vamos seguir com o programa aqui. Lá no bairro Viver Melhor, uma dupla foi presa e o menor foi apreendido com armas e drogas. Olha eles, esse é o trio, todos juntinhos, né? Todos abraçadinhos ali pelos braços com as algemas. 2 armas de fogo e uma arma falsa, de acordo com a polícia. A chamada simulacro, o chamado simulacro. A reportagem também é da Jéssica Oliveira. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira por volta de 14 horas. Os policiais militares da Força Tática estavam fazendo patrulhamento quando avistaram um veículo em atitude suspeita no bairro Viver Melhor, na rua Raio de Luz. Já estou aqui com o tenente-chefe Carlos, que vai dar mais detalhes, né, dessa operação. Tenente, como que foi? Quando vocês avistaram o veículo em atitude suspeita, como que aconteceu tudo isso? Eles tentaram fugir? Como que foi? Como já é uma área ali de alto índice de criminalidade, né? O comando da Polícia Militar determina que a gente dê uma saturação nessa área. Então a gente, em patrulhamento pelo conjunto Viver Melhor, avistamos um táxi em atitude suspeita que no momento da abordagem esses 3 infratores empreenderam fuga. Prontamente a equipe fez o acompanhamento a pé, eles se renderam. E no momento da revista foi encontrado com menor de idade um revólver calibre 32, com 2 munições intactas. O outro maior foi encontrado um revólver calibre 38, com mais 2 munições intactas. E com o outro maior, o terceiro, foi encontrado o simulacro. Esses entorpecentes, depois de uma revista minuciosa, foi encontrado no bolso do menor de idade essa quantidade supostamente de cocaína. Segundo a polícia, o taxista não sabia que estava levando 3 rapazes armados. A corrida seria para o centro de Manaus. O menor confessou que eles iriam cometer assaltos na área central da capital. Na abordagem, eles informaram o menor, né, que é o que tomou a atitude aí de dizer que é tudo dele. Ele informou que eles estavam indo fazer roubo na área central, como eu já falei. Mas aí populares informaram que eles não iriam para o centro, que eles estavam possivelmente fazendo a distribuição de entorpecentes e fazendo o dito recolhe que eles fazem durante a semana. Os 2 maiores não tiveram os nomes revelados. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Todos jovens. Não posso dizer que são desocupados, né? Porque eles parecem bastante ocupados já com atividade criminosa. E já tem uma certa habilidade. A habilidade de portar armas de forma ilegal, de conduzir drogas e de fazer o que mais? O que mais eles fazem com essas armas? Com 3 armas de fogo. Com 3 armas de fogo. E o menor de idade, aprendendo com os outros 2 que já têm aí uma certa experiência, porque é dessa forma, né? Os mais velhos passam essas experiências para os mais jovens. A gente vai dizer o que é problema, a culpa é da situação econômica do país. Não, é porque o país, o índice de escolaridade é muito baixo. De quem que é a responsabilidade? É do governo que não oferece as condições. E não oferece mesmo. É da prefeitura que não tem trabalhos sociais nas comunidades. E tem um trabalho insuficiente nas comunidades mesmo. Mas e a responsabilidade deles? Eles não têm responsabilidade disso, não? É porque são jovens e o jovem está aí para errar e aprender? É assim?
Bom, precisam ser responsabilizados pelas atitudes que tomaram, por estarem andando armados, por estarem com drogas, por desafiarem a autoridade. Tentaram fugir, mas estão aí, olha. Unidos no crime, unidos também na delegacia, né? Todos algemados, bonitinhos, juntinhos, vão se separar porque o menor vai para a delegacia de apuração de atos infracionais, os dois maiores é outro procedimento. Audiência de custódia, daqui a pouco vão ser liberados ou não, depende do entendimento da justiça. Essa é a dinâmica com que as coisas acontecem, mas a polícia continua nas ruas fazendo o que tem que fazer, viu? E após uma denúncia, a polícia prendeu um homem suspeito de ter roubado um carro, isso lá no Zumbi, na Zona Leste. No momento da abordagem, ele estava com a chave do veículo roubado na mão. Quem conta essa história pra gente é o Bruno Fonseca. Policiais da 4ª SICOM receberam uma denúncia na tarde dessa segunda-feira, por volta das 3 horas, de um homem que não quis se identificar. Ele informou aos policiais que tinha visto o carro da cunhada dele, que foi roubado no último dia 12 por um homem até então não identificado. A polícia, então, colheu as informações do denunciante e foi até o Zumbi 2, na Zona Leste de Manaus. Chegando no local, a polícia conseguiu identificar o carro, um Onix, com esta placa que nós estamos vendo aí no vídeo. A polícia, então, recebeu mais informações ainda de que o infrator estaria escondido dentro de uma casa na Rua São Paulo do Zumbi 2. Foi então que a polícia teve autorização de entrar na casa de onde o infrator estava e conseguiu achar esse homem aí, ó, que está no seu vídeo, identificado como Clauber Ferreira Magalhães, de 28 anos. Ele estava escondido e, detalhe, ele estava com a chave do carro na mão. Foi informado através do telefone do supervisor diário. A viatura se deslocou até o local. Chegando ao local, foi verificado que, pelas descrições do carro, pela placa, que era o carro que estava com restrição de roubo. Na denúncia também foi informado que o infrator estaria dentro dessa residência, né? Aí nós conversamos com o proprietário da residência, o proprietário da residência autorizou a entrar no local. Nós entramos no local, o infrator estava com a chave do carro. Clauber foi preso em flagrante, encaminhado ao 14º DIP e vai responder por receptação e adulteração. Pego com a chave na mão. Pego com a chave. Infelizmente, nós mostramos na reportagem anterior 3 jovens, 2 maiores e um menor de idade. A gente mostra aqui o outro, que também é jovem, envolvido na atividade criminosa. Agora, deixa eu trazer um outro caso aqui. Um outro jovem, esse de 23 anos. Ele foi preso, suspeito, eu tenho certeza que você já sabe o que eu vou dizer, suspeito de tráfico de drogas. Dessa vez lá no bairro Raiz. Olha ele aí. Com o rapaz, a polícia encontrou mais de 500 trouxinhas de drogas e uma quantidade em dinheiro, além de munições. A gente tem a reportagem, é da Amanda Amorim. Mais de 500 trouxinhas de drogas. Todo esse entorpecente foi apreendido no início da madrugada desta terça-feira na Rua do Rosário, que é considerado uma área vermelha aqui do bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. E foi através de uma denúncia anônima bastante precisa que os policiais conseguiram tirar de circulação o homem que estaria comercializando esses entorpecentes. Esse rapaz que está aparecendo na imagem, de 23 anos, identificado como Rômulo Garcia Rodrigues. Depois que os policiais receberam as informações sobre esse suspeito, as características dele, eles se deslocaram até a Rua do Rosário, que fica aqui na comunidade. Os policiais da Força Tática que estavam fazendo um patrulhamento de rotina nessa região da cidade. No momento que os policiais entraram na Rua do Rosário, já se depararam com o Rômulo em atitude suspeita na frente de uma casa.
Os policiais, no momento que se aproximaram, perceberam que o Rômulo ainda estava tentando fugir, mas não adiantou. Eles iniciaram uma abordagem policial e encontraram com o Rômulo algumas trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína. Os policiais entraram na residência dele e encontraram outras porções de drogas. As equipes chegaram no local, identificaram aí um elemento com as mesmas características, informaram na denúncia. Então a equipe fez a abordagem e logo de início encontrou uma porção grande aí de supostamente maconha em poder do mesmo. Após ser questionado aí sobre o teor da denúncia, que havia sido feita de tráfico de drogas, o mesmo falou que na casa dele, que ele estava bem em frente, tinha o restante do material. No que foi feita a diligência, estava o restante dos entorpecentes, cerca de 500 porções, aproximadamente, em torno de R$ 1.200 em dinheiro dentro da residência. Após as buscas serem apuradas aí, foi encontrado também uma balança de precisão e mais 4 munições, 2 de 38 e 2 de 7,62, que é um calibre exclusivo do Exército. Toda a droga que estava na casa dele foi apreendida pelos policiais da Força Tática. O suspeito foi preso e levado para a delegacia. Ele alegou que o produto que estava com ele inicialmente era para o seu consumo, porém era uma porção bastante grande. E dentro da residência estaria o resto do material. E ele não comentou se o resto do material ele estava guardando para um terceiro ou se ele mesmo que faria aí a venda do entorpecente. Era muita porção de cocaína, então dá para ver que eles tiveram bastante trabalho aí de separar cada uma delas. E é um grande prejuízo aí para o tráfico de drogas, com certeza. Mas é um prejuízo de quanto? Quanto esse comércio movimenta? Quanto de droga é consumido ou é vendido entre maconha e cocaína? Qual é realmente o montante? Qual é essa economia? O que representa essa economia? Porque a gente traz aqui constantemente os crimes de tráfico de drogas, a maneira como esta atividade interfere na nossa sociedade, os prejuízos que elas causam, e o maior deles, se é que a palavra prejuízo eu estou utilizando corretamente aqui, porque eu não posso dizer que a morte de alguém é um prejuízo. E aí não só os assassinatos, a guerra que está acontecendo hoje, a guerra que nós vimos aqui nesse fim de semana, por exemplo, 15 pessoas presas, 7 que nós mostramos aqui ontem, ao vivo inclusive, naquela operação da Força Tática na zona sul da cidade, os 7 envolvidos naquele tiroteio, 2 deles que participaram da tentativa de homicídio de outros 2, e os outros 7 que faziam parte de um grupo de 10 que recebeu a polícia a balas e que foi preso, outros 5 que foram presos pelo 15º Distrito Integrado de Polícia lá na Cidade Nova e apresentados no 6º DIP, 12 pessoas presas, acusadas de terem participado de execuções nesse fim de semana. E eu não estou falando, eu estou excluindo aqui a situação lá do Mauazinho, tá? As mortes lá do Mauazinho, se eu não me engano, foram 4 e outros 3 feridos. E há indícios de que essas pessoas, algumas dessas vítimas, sequer tinham envolvimento com isso aqui, com esse tipo de crime. Então, os confrontos nas ruas, as execuções e os outros crimes, mesmo os crimes de assalto a ônibus, mesmo os assaltos a ônibus, e todo o comércio que está por trás disso, as drogas. E agora, olha só aqui também o que sempre está junto. Consegue fazer o detalhe aqui, por favor? Meu amigo Madruga, Júlio César no detalhe aí na nossa imagem. O que há de especial nessas balas? 2 delas são de uso exclusivo das Forças Armadas. Essas 2 balas maiores são balas de fuzil. São balas de fuzil preparadas para atravessar coletes. É para quem essas balas? É para assaltar ônibus? É para que o cara quer essa bala? Ele é colecionador? Deve ser, se for colecionador, deve ser uma desculpa muito parecida com a desculpa de que toda essa droga aqui é para o consumo pessoal. E ele tem a balança isso não é balança de precisão não, viu? É uma balança que pesa pequenas porções, com capacidade para pesar pequenas porções. Ele tem essa balança porque ele segue o cronograma dele direitinho de consumo de drogas para controlar isso. Essa conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir.
Onde estão essas informações? Cadê o trabalho de inteligência para levantar isso? De que economia exatamente nós estamos falando? Porque não é só combater o tráfico de drogas, não. Não é só tirar as armas de circulação, não é só prender suspeitos, e muitos deles acabam, mesmo diante de uma apreensão grande assim, acabam na rua no outro dia para responder o processo em liberdade. Não é só isso não, mas é atacando o comércio, é atacando a atividade econômica. Infelizmente, essa atividade é financiada por centenas, talvez milhares de consumidores dessa porcaria. Os verdadeiros financiadores dessa atividade, a demanda, aqueles que geram a demanda para essa atividade criminosa, são esses que estão consumindo um material sujo de sangue. Esse sangue que está sendo derramado nas ruas está nesse material aí. Infelizmente, essas pessoas, ou porque já estão doentes, já estão viciados, já são dependentes, ou porque simplesmente não pensam nas consequências deste consumo, acabam financiando tudo isso, viu? E esse tipo de crime acaba tendo outros reflexos em outras áreas da cidade. E que acabam pesando em todo o sistema. Eu vou trazer uma outra situação aqui, que pode não estar relacionado diretamente, pelo menos a esse crime aí não está. Pode ser que não esteja relacionado diretamente ao tráfico de drogas, mas quem rouba um celular dentro de um ônibus? Quer esse celular para quê? Ele vai enricar roubando 5, 6, 10 celulares? Mas é a realidade de todos os dias. 3 homens, por exemplo, foram presos após assaltarem passageiros de um coletivo da linha 102. São esses 3 aí. 3 moleques, de novo. Os suspeitos entraram no ônibus se passando por vendedores ambulantes. O que não há nenhum demérito em ser um vendedor ambulante. Há uma lei municipal que proíbe o comércio dentro dos ônibus. A pessoa está trabalhando, a população, inclusive, permite e admite essa situação, viu? Mas logo em seguida, eles baixaram o disfarce e anunciaram um assalto. A Nádia Saldanha é quem conta essa história pra gente. Segundo informações repassadas à polícia por testemunhas, esse trio já estava observando o movimento no Terminal de Integração 1, que fica na Avenida Constantino Neri, no centro de Manaus. Eles tentaram subir no 640, que é bastante visado por criminosos, e no 101. Mas os motoristas dos coletivos não deixaram essas pessoas subirem. Foi aí que eles observaram que o 102 iria se aproximando. Esse ônibus circula principalmente aqui na zona oeste de Manaus, no bairro São Jorge, e tem como destino o centro de Manaus no sentido indo e vindo. E eles conseguiram subir. As vítimas, que não quiseram se identificar e nem gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem, informaram que eles tentaram se passar por vendedores ambulantes oferecendo balas de mangarataia. Mas parece que não deu certo. Um ficou na frente, o outro sentou no meio e o último sentou na parte de trás desse ônibus. Eles esperaram sair do centro de Manaus e chegaram aqui próximo à Igreja Católica do bairro de São Jorge. Nessas proximidades, eles anunciaram um assalto e pediram os pertences dos passageiros, inclusive aparelhos celulares. Uma das vítimas já tinha observado a ação deles, um comportamento muito estranho, e na hora que ele iria puxar a cordinha para descer na parada de ônibus, ele foi abordado por um deles. Ele disse como é que foi a movimentação ali no local. O que estava na frente do coletivo acabou indo para trás, junto com outro que já estava lá. O do meio ficou por último. Todos fugiram do local. Mas a vítima, uma das vítimas, tentou chamar a atenção dos moradores ali por perto, atrás da igreja de São Jorge. E ele conseguiu avistar uma viatura da 5ª Companhia Interativa Comunitária. Pediu ajuda, foi aí que começaram a realizar os procedimentos de buscas. E ele pensou o seguinte: acho que ele subiu em um outro coletivo que circula por aqui. Eles começaram a seguir então esse ônibus que pegou aqui a Caco Caminha, com destino a Boulevard Álvaro Maia, nas proximidades de bancos aqui no local. Mas eles perceberam que essas 3 pessoas
não estavam dentro do 122, que também circula aqui pela área, que vai com destino ao Distrito Industrial. Foi aí que eles retornaram, descendo também a Caco Caminha, fazendo exatamente esse movimento aqui, olha. Descendo então a Avenida Álvaro Maia, pegando a Caco Caminha e entrando no São Jorge. E eles perceberam que essas duas pessoas estavam exatamente aqui. A vítima conseguiu identificar em segundos essas duas pessoas que tinham assaltado o ônibus que ela estava, inclusive, voltando do trabalho. A Polícia Militar da 5ª Companhia Interativa Comunitária, então, prendeu essas duas pessoas e a gente vê o momento exato. Só que faltava um. Onde estava esse terceiro aí que participou desse assalto a um coletivo? E eles estavam com uma arma falsa. Começaram a realizar outras buscas por aqui e conseguiram se comunicar com a 21ª Companhia Interativa Comunitária, que também fica aqui na área, ali próximo. Os moradores acionaram esses policiais militares que já estavam fazendo uma patrulha de rotina e eles chegaram até no terceiro indivíduo. Ele acabou sendo linchado pela população porque no momento que desceu do ônibus e tentou fugir, acabou se separando dos seus comparsas e foi para uma rua que fica também atrás da Igreja Católica, muito movimentada, onde as vítimas pediram ajuda e a população conseguiu deter esses 3 infratores. Eles foram identificados como Anderson de Assis, de 19 anos, Vanderlei Rosa de Melo Júnior, de 18 anos, que inclusive já tem passagens por tráfico de drogas quando ainda era menor de idade. E o terceiro, que foi o último a ser encontrado pela polícia, foi identificado como Marcelo Fragoso Cordeiro, de 26 anos. Ele já tem passagem pela polícia por roubo. Com esse trio, os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária e da 21ª conseguiram apreender uma arma falsa e 3 celulares que eram das pessoas que estavam dentro desse coletivo. Os suspeitos e as vítimas foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, a central de flagrantes da Zona Oeste de Manaus, que após os procedimentos cabíveis devem ser encaminhados para a audiência de custódia e ficarão, mais uma vez, à disposição da Justiça. Deixa eu trazer um recado para você. Pré tá longe de ser tudo igual, ainda mais para quem é aqui de Manaus e de todo local onde o DDD é 92. Isso porque a Claro tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. É uma promoção para quem quer 3 GB de internet para usar como quiser e com direito ao Claro 4.5G para navegar muito rápido e mensagens ilimitadas de WhatsApp. Gostou? Então, prezão nesse celular aí. Ainda quer mais minutos para falar no telefone? Prezão nele também, porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. São 500 minutos para outras operadoras e ligações ilimitadas de Claro para Claro. E agora vem o melhor. Tudo isso por apenas R$ 19,99 por mês. Gostou? Então faz uma coisa, troca logo esse chip aí e prezão nesse celular. Para saber mais é só acessar claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip, faça uma recarga e comece a aproveitar. E lá no município de Coari, um trio foi preso após roubar diversas famílias na comunidade do Laranjal. Durante os roubos, uma das vítimas foi atingida por um homem que estava foragido da justiça, conhecido como Cri-Cri. A Manuela Montenegro tem as informações desse caso. Por volta das 2h30 da tarde desta segunda-feira, policiais militares do município de Coari prenderam um homem conhecido como Cri-Cri, identificado como Raimundo Pereira Júnior, de 21 anos. De acordo com os PMs, Cri-Cri estava foragido da unidade prisional do município, além de ser o responsável por diversos roubos que ocorreram na comunidade do Laranjal. Inclusive, resultaram em uma tentativa de homicídio na noite do último sábado. Cri-Cri foi preso na rua Expedito, no bairro do Pera 4, após ser cercado por viaturas da Polícia Militar. Na ocasião, o homem importava porções de maconha, pasta base de cocaína, além de uma munição calibre 38. Na ocasião, seus 2 comparsas também foram presos, identificados como Carlean Lino da Silva, de 18 anos, e Virgílio de Souza Costa Júnior, de 26, conhecido como Sula.
Com eles, a polícia apreendeu objetos roubados, como um aparelho de som, além de um bote motor polpa. A dupla alegou ainda que era responsável pela alimentação do foragido. De acordo com o tenente-coronel do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Quari, Pedro Moreira, Cricri coleciona diversas fugas da unidade prisional, além de pertencer a uma das maiores quadrilhas de piratas de Rio, liderada pelos irmãos Ronei, conhecido como Chupa, e Ronaldo Queiroz, conhecido como Branco. Lembrando que ambos haviam sido presos através de mandado de prisão, mas recentemente obtiveram o alvará de soltura. A polícia, Cricri, alegou estar com outros 2 comparsas com os nomes de Niel e Rickson quando roubaram os moradores da comunidade do Laranjal e disse ainda que utilizou um revólver calibre 38 para atingir a vítima, que havia reagido ao assalto. Atualmente, ela se encontra hospitalizada no Hospital Regional de Quari. O trio foi apresentado na 10ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. A delegacia à disposição da Justiça. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu trago um caso de um homem que foi preso por porte ilegal de arma e também por assalto. Esse aí, olha, roubou uma clínica de fisioterapia na Zona Norte, fez uma pessoa refém, agrediu outras pessoas, mas não conseguiu fugir da polícia não, viu? É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.